Pessoal do Podcast Mão, tudo bem com vocês, meus amigos? Uma quinta-feira animada, né? Depois da vitória de ontem sobre o Vasco da Gama no sufoco, mais um gol do Everaldo no último minuto e o Corinthians subindo de elevador na tabela do Campeonato Brasileiro. Tá certo que ainda vai ter a rodada do final de semana, né? O Corinthians deve descer algumas posições, mas mesmo assim se afastou um pouco da zona de rebaixamento na competição. E eu tô gravando esse vídeo, primeiro eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito, ativa as notificações, porque a gente sempre tem vídeos importantes. Olha só que legal, The Beatles, aqui na minha camisa, a camisa que eu ganhei lá do pessoal do Corinthians, muito bacana, muito legal, para quem quiser comprar tem nas lojas oficiais do Corinthians. Enfim, se inscreve aqui no canal, no Podcast Mão, aperta o botãozinho aqui, não paga nada e você colabora com o nosso canal. Enfim, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu entrei no ar na Rádio Transamérica agora e muita gente perguntou a respeito do Gustavo Mantuan, né, que fez o gol ontem, primeiro gol dele como profissional do Corinthians, 7 partidas, a primeira como titular, 19 anos de idade. O próprio Mancini falou que o Mantuan é uma joia que o Corinthians tem que lapidar. O técnico do Corinthians, não foi a imprensa, não foi a torcida, não foi ninguém. O técnico do Corinthians disse que o Mantuan é uma joia que o Corinthians tem que lapidar. Primeiro, tirar a dúvida de alguns, né? O Gustavo Mantuan é irmão do Guilherme Mantuan, aquele ex-volante do Corinthians, que chegou a jogar de lateral direito, improvisado pelo Carille, enfim, e hoje joga no Gil Vicente de Portugal. É uma família de corintianos, né? Vivem lá dentro do Parque São Jorge. A irmã, inclusive, fazia natação lá no clube, competia pelo time em competições de natação. Enfim, a família Mantuan inteira, cria do terrão do Corinthians, como se diz. Mas voltemos ao Gustavo Mantuan. Ele fez o gol ontem. O primeiro gol, um golaço, depois de uma jogada do Casares, mostrou muita qualidade, entrou muito bem no time, nesse esquema com um falso 9, né, ou vários falsos 9. Eu não diria que o Mancini ontem jogou com um falso 9, porque não foi um jogador que esteve lá. Às vezes aparecia o Mantuan, às vezes aparecia o Ramiro, às vezes aparecia o Matheus Vital, enfim, o Mancini muito bem no jogo de ontem, armando o time do Corinthians sem um atacante fixo, né, com Bocelli no banco de reservas. Mas esse também não é o motivo do vídeo. Eu tô aqui falando, repórter de rádio gosta de falar, né? É porque o Mantuan vai ser desfalque do Corinthians. O cara que foi o próprio técnico, né, foi chamado pelo próprio técnico do Corinthians de joia, que fez o gol ontem, um golaço, teria tudo para se manter na equipe, não enfrenta o América Mineiro no próximo dia 28 pela Copa do Brasil, jogo na próxima quarta-feira, e não enfrenta o Internacional, que vai ser um jogo dificílimo do Corinthians na próxima rodada do Campeonato Brasileiro por causa da CBF. A CBF que organiza o Campeonato Brasileiro ferra o próprio Campeonato Brasileiro. Não só, eu estou falando do Corinthians, porque aqui é o Podcast Mão, mas jogadores de outras equipes também foram convocados. Daí você fala, mas foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, porque vai disputar um campeonato importante. O próximo campeonato que a Seleção Brasileira Sub-20 vai disputar, que é o sul-americano da categoria, vai ser em fevereiro de 2021. Vou falar de novo, vai ser em fevereiro de 2021. A gente está em outubro de 2020, os jogadores vão desfalcar os times, no caso o Corinthians, o Gustavo Mantuan vai desfalcar a equipe em um jogo de mata-mata da Copa do Brasil. E se o Corinthians for mal no jogo de ida, não adianta tentar se recuperar no jogo de volta, né? Mata-mata, você não pode ir mal. Aí a CBF desfalca o time por causa de uma convocação para a seleção sub-20 que só vai entrar em campo daqui 4 meses. Daí você fala, mas o que ele vai fazer na seleção sub-20? Vai disputar 2 amistosos, um contra o Ituano e o outro, prestem atenção, contra o sub-23 do Corinthians. Pois é, que jogos maravilhosos, né, que a seleção brasileira sub-20 vai fazer nesse período. Um jogo contra o Ituano e o outro contra o sub-23 do próprio Corinthians.
É impressionante, né, como a CBF, ela ferra os próprios campeonatos, né? O Gustavo Mantuan, que teria tudo para continuar como titular do Corinthians, para ser pelo menos opção, né, nessa partida contra o América Mineiro pela Copa do Brasil e contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, vai para a CBF, vai para a seleção sub-20 para enfrentar o sub-23 do Corinthians. Eu ia falar um palavrão agora, de caiu da, né, como diz a expressão, mas eu não vou falar isso, senão o YouTube acaba retirando o nosso vídeo do ar. Mas é isso aí que vocês pensaram mesmo, e o torcedor corintiano tem que se revoltar com essa convocação do Gustavo Mantuan. Eu quis gravar um vídeo só para falar a respeito disso, para tirar as dúvidas, né, de muita gente que está perguntando a respeito do assunto, mas hoje à noite tem o debate do podcast Timão, às 8 da noite, como sempre. Hoje tem um convidado muito legal que vai participar conosco pela primeira vez do programa, então se liguem aí, repito, quem não estiver inscrito, se inscreve aqui, é só apertar o botãozinho, não paga nada, se inscreve no nosso canal aqui se você gostar do conteúdo. E à noite, às 8 da noite, a gente volta com um debate aqui para discutir muito mais sobre o jogo de ontem mesmo, né? Sobre os motivos que fizeram o Corinthians vencer o Vasco da Gama 2-1 em São Januário e, claro, sobre essa preparação da equipe do Wagner Mancini para os 2 próximos jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Valeu, galera. Um abraço.